Oi, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Eu sou o André Streppel, CEO da WK Job Hub, e nós estamos aqui hoje para mais um podcast para falar sobre um tema extremamente importante e necessário: liderança. E para falar sobre esse tema, junto comigo está a Daiane Souza, que é uma das sócias da WK, head de toda a equipe de outsourcing, então todo mundo da WK da área de tecnologia está sob gestão da Daiane. A Daiane vem da área de psicologia, tem pós-graduação, e a nossa convidada, mais do que especial, é a Crismery Delfino Correia, que ela é empresária, professora, palestrante, consultora e uma pessoa extremamente competente e querida pela WK. Aqui na WK a gente já fez alguns trabalhos com a Crismery de desenvolvimento de equipe e a gente teve excelentes experiências e por isso então a gente chamou ela para estar aqui com a gente hoje. Cris, seja bem-vinda. Daiane, bem-vinda também. A Daiane está nos acompanhando online porque ela está em Portugal. Então, para a gente começar o nosso bate-papo, eu queria que tu trouxesse por que é importante conversar sobre liderança. Primeiro, eu quero dizer que é um orgulho estar aqui, né? Uma empresa que eu admiro tanto, né? Uma empresa que vem aí galgando alguns espaços na área de gestão de pessoas também contigo, né, Daiane? E isso é maravilhoso. Eu vi um pouco crescer, né? Então, hoje eu tenho um orgulho, talvez assim um carinho especial. Com certeza, faz parte da nossa história. É verdade. André e Daiane, a gente falar de liderança é algo assim que hoje nunca se falou tanto sobre liderança que nem se fala hoje. Nunca se estudou tanto liderança como se estuda hoje, né? Porque a gente sabe da importância, da influência que o líder tem sobre as suas equipes. Isso a gente ganha tempo também. Na medida que a gente trabalha com a liderança, a gente consegue trabalhar com um grupo maior de pessoas. Então, falar de liderança atualmente ainda é um desafio, porque a gente tem aí multigerações, a gente tem um modelo de trabalho diferente pós-pandemia, a gente tem pessoas que buscaram uma energia e uma qualidade de vida e um modo de viver completamente diferente hoje. Então, é muito desafiador o líder hoje. Sempre foi. Né? Mas antes, quando a gente tinha aquele modelo comando e controle, talvez era assim o único modelo que existia, né? Eu mando e tu obedece, se tu quer ter dinheiro no bolso, tu me obedece. Hoje já não é assim, né? Hoje a gente tem modelos completamente diferentes de trabalho e que faz também movimentar uma liderança diferente, né? Pois é, eu vejo que é um assunto que ele realmente não morre, né? E ele vai se reinventando. Eu, por exemplo, estou na área há 15 anos, e há 15 anos atrás, quando eu iniciei, eu não tinha experiência nenhuma, e o que mais me diziam é: tu tem que desenvolver a tua liderança, tu tem que desenvolver a tua liderança. E hoje, 15 anos depois, é o que eu continuo escutando, mesmo tendo feito vários movimentos para me desenvolver enquanto líder. Né? E aí a minha segunda pergunta para ti é: a pessoa ela já nasce como líder, ou liderança é uma técnica que a pessoa desenvolve? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Será que eu tenho um gene que pode me dar uma liderança melhor ou eu tenho que me desenvolver? Né? A liderança a gente desenvolve. É óbvio que se tu tem uma experiência desde pequeno, né? Por isso que a gente estimula tanto os nossos filhos a participar lá dos grêmios estudantis, ser líder de turma, porque é uma prática que tu precisa te experimentar. Tu disse que eu sou da universidade, né? Sou da academia. Por mais que a gente estude, tem que estudar, como uma engenharia, como uma psicologia, tem que estudar gestão, tem que estudar liderança, mas por mais que a gente estude, ainda a prática que vai fazer a colagem ainda entre a teoria, como é que tu faz, como é que tu exercita isso. Então, quanto mais experiência tu tiveres, é aquela coisa do aprendizado, né? Das 3 bolinhas. Repete, repete, repete que tu aprende. Aprofunda, aprofunda, aprofunda que tu aprende. E diverge, diverge, diverge. Quanto mais eu tiver profundidade, repetição e diversidade naquilo que eu faço, mais completo vai estar a minha aprendizagem. Então, eu tenho que repetir a liderança, eu tenho que estudar muito, aprofundar, e eu tenho que ter liderança diversa, com pessoas diversas, com modelos de cultura diversos, porque isso vai te auxiliando nesse aprendizado diário. Então, eu diria, com toda certeza, que se aprende a liderança. Para isso tem que ter muita vontade, né? Muita vontade. Falar em muita vontade, Daiane, eu queria que tu contasse para nós, assim, tu já fez algum movimento pessoal para desenvolver a tua liderança, para mudar a tua forma de agir, para ser vista como líder ou não? Sim, constantemente.
Concordo muito com o que a Gisele falou. A gente está em constante aprendizado e isso é muito importante. Então, eu faço cursos e na prática também, né, pedindo feedback. Eu sempre pergunto, né, como que está sendo, né, a experiência comigo, se tem algo que eu possa fazer diferente. Então, no dia a dia que a gente vai aperfeiçoando. Por mais que a gente faça, né, o curso, por mais que a gente aprenda, né, a teoria, é na prática que a gente vai moldando isso. Então, é algo constante. Perfeito. Eu acho que também quando tu fala em feedback, tu está falando bastante em comunicação, né? Porque eu acho que feedback, existem também várias formas de dar e receber feedback, mas eu acho que o feedback, o grande lance é a questão da comunicação, né? Da troca. Então, eu queria que tu contasse um pouquinho para nós sobre isso também. Como é que tu lida com essa comunicação com o time para tu desenvolver o teu time, para tu te desenvolver também? Certo, eu sempre faço os acompanhamentos e o feedback é algo constante. Eu sempre digo que é muito importante a gente acompanhar e ver como que está sendo essa trajetória do que ser pego de surpresa. Então, a todo momento, eu promovo essas reuniões de alinhamento, né? Como que está sendo a tua expectativa? Eu sempre digo, por exemplo, quando tu entra numa empresa e participa de um processo seletivo, tu gera algumas expectativas. E quando tu inicia dentro da empresa, essas expectativas elas são atendidas ou ocorrem algumas surpresas. E da mesma forma, quando a liderança também contrata um profissional, ele também tem uma expectativa naquele papel que vai ser ocupado. E é muito importante a gente conversar sobre isso, porque muitas vezes a gente imagina algo, então a gente pensa, eu acho que eu não estou atendendo a expectativa da minha liderança. Talvez esse projeto eu não estou entregando na data, né, que eles gostariam. Mas tu conversou sobre isso? Tu sabe qual é a expectativa? Não, eu acho, é uma percepção. E aí eu sempre digo, ok, é uma percepção. Pode estar certo, mas pode não estar certo. Então é importante que a gente converse sobre isso e a gente tenha certeza, né? A gente evita aquele mal entendido que a gente fala, né? Da gente achar algo, a gente tomar uma ação pensando no que a gente acredita e muitas vezes não é de fato, né, a realidade. Bacana, é bem importante isso mesmo, a questão da comunicação. E Cris, tu que atua em diversas empresas, de vários segmentos, de vários tamanhos, como que a gente faz para perceber que a liderança não está indo bem? Mas, principalmente, como que o líder percebe que a liderança dele não está indo bem? Pois é, eu estava escutando a Dai falar, né? Assim, ela fala um pouco da trajetória do colaborador, né? Como é que se percebe isso, que tem muito a ver com como é que o líder é anfitrião na chegada, como é que ele acompanha, tudo isso que tu falou, né, Dai? Acho que a competência que inicia o processo de liderança é o autoconhecimento, né? É uma coisa assim tão antiga, né? Mas, enfim, tão atual. Porque, como a liderança é uma relação que se estabelece entre as pessoas dentro de um determinado contexto, porque eu posso ser maravilhosa como líder aqui na WK e não ser boa líder lá na Possibilitar, por exemplo, né? Vai depender do contexto que eu estou vivendo. Então, assim, essa interação entre as pessoas tem a ver com o meu poder pessoal, do quanto que eu desenvolvi o meu poder pessoal, que não é um poder de cargo, né? Não é um poder porque eu ganhei um título lá de gerente, ou de gestor, ou de diretor, seja com o título que for. É o meu poder de persuasão entre as pessoas, de influência, como é que eu influencio as pessoas. E isso a gente só sabe quando eu tenho um liderado, quando eu tenho um seguidor. Senão, como é que eu vou saber que eu estou influenciando ou não, né? Que tem a ver com o feedback lá que a Dai falou, né? Então, assim, eu preciso saber o quanto que eu influencio as pessoas, porque é isso que vai dizer o que realmente eu sou. O fato de eu querer ser líder não vai dizer nada. Eu tenho que ser, né, nomeada líder pela minha equipe, pelas pessoas que eu influencio. E isso é onde habita aí as dificuldades, né? O que às vezes a gente não é. Por que a gente tem uma equipe lá que tem um líder, mas tem um líder informal que lidera mais do que o cara que tem lá, ou a cara que tem a posição. Então, assim, a forma como a gente tem que saber é através do feedback, é através de tu te autoconhecer e ver se realmente tu está tendo aquela influência necessária, né? Então, essa é a autoobservação é muito importante para a liderança, que muitas vezes a gente vê que os líderes não têm.
né? Essa coisa Sim. de se auto-observar e ver o impacto que causa as atitudes dele naquele grupo de pessoas ou naquelas pessoas que ele tem interesse, né? Sabe que tu comentou ali um pouquinho antes, né, sobre essa questão da preparação, do estudo, da prática e, sabe, eu venho do meio, né, esportivo e então associei muito a questão da disciplina, da repetição, de fazer e ir aprendendo com os erros. Uhum. E quando a gente está velejando num barco, eu, pelo menos, o meu barco ele está andando num determinado rumo e eu estou o tempo inteiro me questionando, né, na minha cabeça, o tempo inteiro martelando, será que esse é o melhor? Será que esse é o melhor? Porque eu estou naquele rumo, mas o vento vai mudando, a correnteza vai mudando, as ondas vão mudando. Então, pode acontecer alguma situação que poderia estar numa situação melhor sem com que eu perceba. E acho que quando a gente está num papel de liderança, é bem importante também a gente estar o tempo inteiro se questionando. Né? As incertezas. Será que é a melhor forma? Será que eu estou fazendo certo? E aí talvez as respostas venham justamente do próprio time, né? Quando a gente pergunta para o time. Acho que a Dai trouxe bem essa questão da comunicação, né? De quando da gente perguntar, e aí, como é que está indo? Como é que está sendo? Como é que está? O que dá para melhorar? Né? Eu acho que é um ponto bem importante. E aí tu trouxe uma questão também que eu achei bem importante, que é muito a ver com o teu trabalho também, que tu faz um trabalho de mudança de gerações, né? Às vezes tem o vô que passa a empresa para o seu filho, para o seu neto, enfim. E essa mudança, quando a gente vai transferir a liderança para uma outra pessoa, como é que é esse processo? Porque nós somos duas pessoas diferentes, geralmente de gerações diferentes, que obviamente têm experiências diferentes. Como é que se faz essa transição, essa passagem de liderança? Talvez essa seja a questão principal dos herdeiros, né? Porque ele quer o olhar do avô, do pai. E o olhar a gente não transfere, né? Não transfere, porque a gente transfere a experiência, a imagem, algum conceito, algum conteúdo, mas não transfere o poder pessoal, o olhar daquela pessoa. Então, o que se faz nisso, que vale tanto para a sucessão familiar, que foi o exemplo que tu deste, como para qualquer sucessão, né? Tu tem que preparar, tem etapas para suceder. Hoje, eu acho que é um dos problemas maiores das empresas é a sucessão, né? Como é que a gente... Porque é isso, as pessoas envelhecem, as pessoas querem fazer outras coisas da vida e tem que ter alguém que dê longevidade àquela empresa, seja familiar ou não, né? Então, assim, tu tem que preparar. Tu tem que ajudar aquela pessoa a poder se empoderar daquele espaço e que não vai ser do mesmo formato que tu faz. Né? E aí é o respeito das gerações, que é um dos segredos, a gente poder fazer essa misturinha de gerações e respeito, admirar. Né? Rancharan já dizia, né? Tu tem que ter um mentor mais velho e mais novo. Ele já falava das multigerações aí, né? Então, assim, o quanto que tu tem que preparar e deixar aquela pessoa descobrir o jeitinho dela fazer e que vai dar sucesso também. Talvez não seja o teu mesmo jeito, mas que tenha impactos diferentes e talvez até melhores em alguns aspectos, porque talvez esteja mais atualizada, modelos de gestão que hoje a gente está trazendo, menos controle, mais inovação, mais técnicas diferentes. E aí tem que ter, né, a cabeça aberta. A Dai falou uma coisa importante, assim, acho que na medida que a gente vai conversando, tu vai ampliando a tua percepção das coisas, né? Porque o que é a percepção, né? É uma informação que entra e que passa pelo teu crivo lá, que é o teu jeito de ser, a tua educação, teus valores, sei lá, tudo que é diferente um do outro, né? E sai uma percepção. E essa percepção foi que a Dai falou, assim, pode estar certa ou errada. E aí tu vai confirmar. Mas a percepção que passou por ti, ela foi verdadeira, porque tu percebeu aquela informação através do teu crivo, ela é verdadeira. Então, assim, esse acompanhamento entre gerações ou entre pessoas que vão suceder, ele é importantíssimo. A cabeça tem que estar aberta para os dois. Né? Então, é um problema ou uma solução do sucessor e do sucedido. Tá certo. Sabe que a gente teve uma situação na WK em que eu, pelo menos enquanto principal gestor, me afastei da empresa, né, por 6 meses. E aí, já vou deixar para a Dai responder aí. Como é que foi essa experiência, né, Dai? Porque acho que a Cris trouxe aqui muito a questão de fazer a preparação para essa nova liderança. A gente, né, já trabalhava juntos, já se conhecia há um tempo, mas, de fato, não houve uma preparação para este momento. Né? A gente, enfim, combinou, acho que deu 1 mês, 2 meses, eu já não estava mais na empresa, e aí a Dai, enfim, junto com outras pessoas, assumiu a empresa.
Dai, queria que tu contasse Que desafio ainda. Queria que tu contasse um pouquinho dessa experiência. Como é que foi? Exato, foi um desafio enorme. Eu brinco, né? É como se a gente estivesse numa montanha-russa, né? Momentos muito bons, momentos um pouco mais caóticos, assim, digamos, porque até então a gente compartilhava muito com o André, né? O André sempre teve uma liderança muito presente e a gente sempre compartilhou muito. Então, o André acabou saindo, né, para o período sabático dele e ficou eu e mais 3 colegas, então, assumindo aí os desafios da empresa. Então, até tudo se organizar foi um desafio enorme. Compartilhar as tuas ideias, chegar no consenso. Eu penso de uma forma, resolveria a situação de uma forma, mas a outra colega agiria de uma forma diferente. Então, bom, o que a gente pode fazer diante dessa situação? Como que a gente vai resolver, né, essa situação que está surgindo e chegar num consenso ou tomar uma decisão que talvez não seja o consenso, mas que seja importante ser tomada, né, naquela ocasião. Então, foi um desafio bem grande, mas eu sempre digo que é nos desafios também que a gente cresce, né? E eu me desenvolvi muito também como pessoa, porque eu sempre fui mais quieta, assim, né? Eu sempre digo que em muitos momentos eu deixava a situação passar e eu não colocava o meu ponto de vista, né? E aí depois, quando passou, já é tarde demais, enfim, né? A situação já ocorreu. Então, eu me desenvolvi muito também como profissional, né? Durante esse período, no sentido de, bom, eu penso dessa forma, acredito que a gente possa fazer assim, colocar um pouco mais, né, do meu posicionamento, assim. Acho que tem muita relação com o que a Cris trouxe, né? Que é a prática, né? A vivência, a experiência e o aprendizado, né? Disso. Mas, Cris, como é que um líder também, assim, como é que ele pode engajar o seu time? Né? A gente sabe que quando a gente fala de engajamento, a gente sabe que muito depende também do próprio time, né? Da própria pessoa, mas tem um papel importante da liderança. O que tu sugere para um líder que está sentindo dificuldade nesse sentido? Sabe que essa palavra engajamento, ela nunca foi tão iluminada como após a pandemia, né? Porque na pandemia se pensou muito como é que se ia voltar ao presencial, se ia ficar híbrido, se ia ser ia ser online, tudo, né? Remoto. E se começou a se preocupar com a questão do engajamento mesmo, né? Quem estava totalmente online ou totalmente remoto. E se percebeu, através das pesquisas, que a interação do olhar, né? Como a gente está aqui se olhando lá com a Dai, a interação do olhar, ela funciona muito bem. Quando tu conecta o olhar, tu tem uma ligação diferente do que quando só está na tela. Então, o engajamento tem a ver com o interesse das pessoas em interagir com as outras pessoas, né? Interagir. E o que se vê também, assim, aqui tem mais dificuldade o engajamento quando a gente não tem essa relação tão próxima presencial. E, claro, o que o líder precisa fazer? Promover a interação. Promover trabalhos em conjuntos, que foi um outro aprendizado da pandemia, né? Não só dar o trabalho individual para as pessoas, mas oportunizar desafios coletivos, onde elas têm, através da tarefa, a interação pessoal, né? E, além do que é uma dificuldade ainda das empresas, é comunicar muito o que se quer daquela empresa, né? É o porquê que tu faz o que tu faz. Por que as pessoas trabalham na WK? Né? O que significa trabalhar? Não é simplesmente buscar o melhor candidato, né? Numa área completamente difícil, que é a área de TI, mas assim, ó, o que é tu promover aquele espaço para aquela pessoa aprender naquela empresa? O que significa realmente eu fazer o que eu faço? Isso eu acho que as empresas exploram muito pouco, porque através desse porquê, que é o propósito, né? Eu vou trabalhar cultura e eu vou trabalhar liderança, que vai alimentar a cultura, que vai alimentar o propósito. Então, o engajamento vem daí, né? As pessoas entenderam por que elas fazem o que fazem e o que elas fazem bem naquilo que tem que ser feito. Isso eu acho que é pouco explorado ainda nas empresas. E tu falou também sobre a questão da cultura, né? Quem é o responsável, quem são os responsáveis pela cultura na empresa? E aí, por que eu te pergunto isso? Porque eu vejo vários empresários
buscando contratar uma pessoa de RH que vai cuidar da cultura da empresa. Agora até mudou o nome do Mas, RH, enfim, né? Gestão e cultura. sim, sim. Então, será que eles, de certa forma, não estão assim terceirizando um problema que é também do próprio gestor, do empresário, enfim? Bom, falar de cultura é uma coisa que eu amo, né? A cultura, o pilar... Quem é que é o guardião da cultura? O RH, né? Enfim, a área de gestão de pessoas e os líderes. Não tem cultura sem os líderes poderem alimentar. E quem cuida da estrutura dessa cultura é o recursos humanos, ou gestão de pessoas, né? Então, a liderança, já dizia assim, né, a Charlene Lee, que é uma autora que diz que a cultura ela precisa ser induzida. Então, quando a gente implementa a cultura, o que a gente faz? Qual é a cultura desejada? E essa cultura tem que ser traduzida verdadeiramente, porque cultura é uma gestão de mensagens. Não adianta eu dizer uma coisa, tu dizer outra. Bom, o colaborador entra no meio de nós dois aqui, né? Sim. E vai com quem ele maior se beneficia. Então, assim, a mensagem tem que ser muito coerente entre os valores, entre a comunicação, entre os sistemas, os processos, né? Então, a gestão da cultura, quem faz são os líderes. Ele tem que estar muito engajado. O que é essa cultura verdadeira e como é que eu posso fazê-la ser verdadeira. E isso é papel da liderança. E o RH fica cuidando disso, né? Fica monitorando. Como uma secretaria ali vai administrando, ver se, né, não deixa as puxar, estão porque realmente seguindo aquilo. às vezes a gente dá uns escapes, né? Então, o RH vai parte. criando estruturas para que aquilo aconteça de verdade, assim, os rituais que aconteça de verdade, né? Que possa ter aquele... identificando os mitos, os elementos culturais, o RH vai dando essa monitorada, assim. Mas quem faz a cultura são os líderes. Perfeito. E, Daiane, tu que é uma profissional que acompanha, né, a carreira de vários profissionais da área de tecnologia, o quanto que a comunicação facilita ou atrapalha alguém que está buscando uma posição de liderança? A comunicação, ela facilita, ela ajuda bastante. A comunicação, ela é muito boa para a gente conseguir transmitir. Quando a gente tem uma comunicação assertiva, a gente consegue transmitir com mais clareza, né, aquilo que a gente pensa. E a gente evita, né, esses mal-entendidos, a gente consegue fazer esses alinhamentos, né, de uma forma mais clara também. Então, ele diminui esse gap no entendimento das informações. Então, ele é muito positivo a gente ter essa comunicação mais assertiva. Em comunicação assertiva, exatamente o que é isso? Por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque em várias situações, em vários momentos, a gente ouve algumas coisas das lideranças que a gente pensa assim, meu Deus, por que não ficou quieto, né? Então, assim, explica o que é a comunicação assertiva, porque não é, né, qualquer comunicação. Exato, é tu falar no momento certo, no tom de voz certo e de uma forma também clara, né? De uma forma que a pessoa consiga entender aquilo que tu está trazendo. O céu e o gestor na terra, né, Dai? Não é tão fácil, né? Não, não é tão fácil. E aí, por isso que é importante a questão do autoconhecimento, que a Cris Meg comentou antes, porque justamente daqui a pouco a gente passou por uma situação e é uma situação que me tirou do eixo, né? E eu fiquei muito irritada com aquilo. Então, não é o momento que eu vou falar e passar um feedback para a pessoa, porque provavelmente o meu feedback ele vai ser mais agressivo. Então, eu preciso me recompor, aguardar, né, o momento certo para eu passar esse feedback para a pessoa. E eu acho que é muito importante essa questão do autoconhecimento, justamente para isso, ajuda muito a gente ter uma comunicação assertiva. Outro ponto que eu vejo que é muito importante também é a nossa linguagem não verbal, né? O nosso tom de voz, os gestos que a gente faz, o quanto a gente está passando uma mensagem coerente ou não, né? O que eu estou dizendo verbalmente é a mesma mensagem que eu estou passando comportamentalmente, digamos assim, né, não verbal. Então, eu vejo que é muito importante a gente também ter esse cuidado, né? Às vezes, a gente está conversando, mas a gente alterou o nosso tom de voz. E a gente não tem essa percepção, mas a outra pessoa que está nos escutando consegue entender. Bom, eu acho que ela está um pouco irritada, fugiu um pouco do padrão.
Então, isso são pontos bem importantes também quando a gente fala em comunicação. Obrigado, Dai. E Cris, a Dai falou aí sobre situações, né, que a gente vivencia no dia a dia. Tem algum exemplo de alguma liderança, alguma situação que tu diga assim, bah, esse realmente é um exemplo a ser seguido, foi um exemplo a ser seguido, foi uma situação a ser seguida, queria que tu compartilhasse aí com o pessoal que está nos assistindo. Sabe que eu sempre agradeço assim o que eu optei por fazer, né? Porque eu conheço os bastidores das empresas, né? Produtos às vezes que a gente consome, eu conheço os bastidores e a gente consegue ver como é que funciona aquela empresa, né? E aí, obviamente, que a gente tem exemplos de todos os tipos, né? Exemplos bons, exemplos que não deve ser feito, enfim, né? E eu posso dizer que eu acho que dentro dessa minha experiência profissional, que já faz alguns anos, eu tenho muitos bons exemplos assim de pessoas que têm mais idade, mais maduras, pessoas jovens. Tu falou aí do teu ano sabático, eu achei o máximo esse ano sabático, né? A tua coragem de deixar aí com tua equipe e realmente sair tranquilo, né? Porque uma coisa é tu sair meio com receio, outra coisa é sair tranquilo, tu saiu tranquilo, né? Então, eu acho que isso não é para qualquer um que tu fez. E eu tenho também outro exemplo, foi um presidente de uma empresa nossa aqui, que, nem sei se eu acho que posso falar, né, do Banco DLL, do Banco de la Randa, que ele que relata isso, assim, né? Hoje ele não está até mais na presidência, mas que ele sempre buscava profissionais da URGS, que falavam inglês, que eram favorecidos curricularmente, né? E esse era o perfil dele para uma instituição financeira como eles são. E ele se deu conta que aquele perfil era igual, né? Que era o perfil que ele buscava, um perfil muito favorecido, e que ele não permitia que as pessoas aprendessem coisas que a vida ensina, que é coisas de cidadão, né? E ele começou a mudar o perfil dele. Ele busca essas pessoas também, mas ele busca aquele que casou jovem, que teve filho jovem, que talvez tenha estudado numa universidade um pouco mais simples, que ainda não sabe inglês, então ele dava inglês. Ele começou a misturar o perfil do candidato ou dos funcionários, dos colaboradores, e eles, trabalhando junto, eles aprendiam coisas que não eram só do resultado da organização, mas coisas de cidadão, né? De coisas do mundo que a gente vive, que às vezes vive numa bolha, né? Mas de tu viver no mundo real. E isso deu um resultado muito legal. E eu admirei muito essa posição também dele, além da tua, né? Assim, ó, de ele ter coragem, uma instituição um pouco mais elitizada até, né, do agro e tal, e ele poder fazer isso e oportunizar esse aprendizado para os colaboradores, isso vindo de um presidente que é diferente, né, do que tu vir aí de um gestor, talvez, né, que vai fazer isso numa pequena área. Não, ele fez isso verticalmente, assim. Então, acho que é um bom exemplo também. E daí vale pensar aí, né, líderes, qual é o perfil que cada um carrega aí para suas organizações, né? Legal, né? E isso faz quanto tempo, mais ou menos? Foi na pandemia. Na pandemia. Que eu Perfeito. escutei ele falando isso, né? Que é uma pessoa... Hoje ele mora na Espanha, mas de poder ver, assim, que é uma pessoa que... Ele também tem... Porque é um banco holandês, assim, né? Então, também a gente sabe, né, que... Tem uma linha a ser seguida. Tem uma cultura também um pouco Sim. mais diversificada, né? Sim. Mas eu acho que isso acontece até hoje. Eles têm muitos programas bacanas, assim, de voluntariado, de diversidade, coisas que é uma batida importante hoje, né? Legal. E Daiane, para a gente começar a encerrar aqui, que conselho ou frase tu daria sobre liderança para as pessoas que estão nos assistindo? Eu vejo que liderança é um exemplo também, né? Eu vejo que muitas vezes tu ocupa um papel de liderança e às vezes, bom, ok, eu estou aqui, sou líder, então o meu papel é totalmente diferente, vocês precisam fazer isso e eu estou à parte, né? Eu vejo que é importante a gente pegar junto, assim, com o time, a gente estar junto. Eu vejo que o exemplo e tu estar junto, tu engaja também muito mais o time para executar aquele objetivo. Então, outras
questões assim que eu vejo muitas vezes, ok, eu assumi um papel de liderança, mas eu estou muito envolvido, né, na parte operacional. Por mais que tu tenha a parte operacional, tu precisa também dedicar um tempo para fazer essa parte de gestão. É importante que tu pense na estratégia, é importante que tu tenha diálogos, né, junto com os profissionais, entenda a motivação deles. Então, isso faz parte também para que a gente consiga gerar, né, esse engajamento aí dentro dos projetos que a gente atua. E são pessoas, né? São pessoas humanas, então a gente precisa também ter essa conexão, né? Eu sempre digo, é importante a gente ter essa conexão, entender, né, quais são os gostos daquela pessoa, o que aquela pessoa está buscando e estar próximo, né? Eu vejo que a proximidade e a presença são pontos aí super importantes, né, quando a gente assume um papel de liderança e tanto no presencial mesmo quanto no remoto, né, a gente consegue criar momentos, né, para gerar isso. Excelente. Cris, agora para o teu público, Cris, que está te assistindo ali, qual conselho tu daria sobre liderança? Primeiro, eu acho que liderança é uma escolha. Acho que, às vezes, as pessoas acabam assumindo a liderança porque ganha mais, porque tem um status, porque tu pode contar, e não porque quer ser um líder, por uma escolha, por lidar com pessoas diferentes, por desenvolver pessoas. Então, primeiro, ela tem que ser uma escolha. Depois, as organizações, elas acabam sendo uma amostra da sociedade. Então, cuide, líder, com o que tu influencia, porque a primeira pessoa que influencia o ser humano são os pais, a família. Depois são os professores, que às vezes hoje está até meio questionável, né? E o terceiro são os líderes. Então, assim, ó, o teu poder de influência que tu tem é muito grande. Tu tem um papel educacional com aquelas pessoas que estão contigo. Então, te prepara para ser um líder, que foi o que a Daiane falou, né? Te prepara para ser um líder, porque tu vai influenciar pessoas que pode até mudar a vida delas a partir do que tu influencia. Então, te prepara, seja um bom líder, tenha consciência das tuas atitudes, faça um bom impacto para poder não só gerar resultado para as organizações, mas para gerar pessoas melhores para o mundo, para os teus netos, para as novas gerações que virão, né? Então, acho que a responsabilidade do líder é muito grande. Legal, gente. Muito obrigado. Muito obrigado, Daiane. Muito obrigado, Cris. Foi um prazer. A gente adorou conversar aqui com vocês. Tenho certeza que o pessoal que está nos assistindo vai ter algumas reflexões para fazer com base no que escutaram aqui. E para vocês, muito obrigado por estarem nos acompanhando. Siga a WK nas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn. Acompanhe as nossas vagas e as nossas oportunidades, praticamente todas dentro da área de tecnologia. E a gente vai sempre manter todo mundo atualizado. Até mais. Tchau.